Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. E diga, já encoraja o teu irmão, fala para ele assim: estou diante de uma das pessoas mais prósperas. Diga para ele: estou diante de uma pessoa mais próspera. Aleluia. Como é bom, eu não sei, é o coração de Augusto, mas como é bom contribuir com a obra do Senhor, amém? Alguém vai falar: mas é porque o senhor é pastor. Não, mas eu já também fui ovelha. Está comigo não? E eu tinha prazer de toda semana, eu recebia por semana levar o meu dízimo na casa do Senhor. E eu vi coisas grandes acontecerem. Eu cheguei a ganhar, irmãos, quase 7 mil reais, 6 mil reais e pouco. E no ano de 2008, 2006, isso era muito dinheiro. Era loucura, pela minha profissão, loucura. Mas Deus é Deus. Amém ou não amém? Fala para o teu irmão: você vai ganhar o que é loucura também. Seja fiel ao Senhor, porque Deus é Deus. A média na época era 4,3 na época. Eu ganhava um pouco mais, uma também porque eu trabalhava muito. Não adianta que ele ganhar muito e ele trabalhar pouco. Eu já virei noite pintando carro, irmão. Já virei noites pintando carro. Amém? Eu pensava comigo naquela época, eu falava: não preciso ir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Vou trabalhar e vou ganhar dinheiro aqui. E aí eu trabalhava, irmão. Ia por cultos, quarta e domingo, né, era o meu culto, meu turno. E o resto do dia eu estava trabalhando. E quando eu estava trabalhando, eu tinha dinheiro para estar na praia. Aleluia. Tempo bom, é nada. Está comigo não? Deus falou: você está passeando demais. Te arrumou um trabalho bom agora. Amém? Irmãos, mediante tudo que está acontecendo, eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Não veio muita informação na minha cabeça essa semana. Foi uma turbulência, foi uma guerra muito grande. Muita coisa nova, e Deus tinha me dado uma palavra para falar sobre Jesus, apenas só focar em Jesus. E eu estava com essa palavra, mas nessa semana mexeu muito com as minhas emoções. Nós somos bombardeados mesmo, muita luta. Tristeza sobre tristeza mesmo, né? A gente ficou sabendo de coisas que a gente não sabia. E enfim. Porém, nós não podemos parar de pregar o Evangelho, independente da nossa situação. Amém ou não amém? Paulo disse que foi imposta isso e ai dele se não pregasse o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Amém ou não amém? Então quero começar compartilhando com vocês 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Eu vou pedir para que a Bíblia fique aberta nos textos, preste atenção no que eu falar, tá bom? Não tire a Bíblia mais, tá bom? Deixa aí. 1 Coríntios 15, 12. Hoje vai ser uma mensagem mais de ensino, tudo bem não? Para que nós possamos compreender o cristianismo. Talvez você já saiba, só reforçando a memória. Como o livro de Deuteronômio foi escrito só para reforçar o que eles já sabiam. Tudo bem? Quantos são aqui abençoados? 1 Coríntios 15, 12 diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém e amém. Nós estamos diante de uma semana que passamos por muita coisa. E aí eu falei: Deus, eu vou pregar sobre algumas coisas que nós temos vivido. Nós não podemos ser religiosos, nós devemos fazer tudo por amor a Jesus e servir ao Senhor de todo o nosso coração.
E quando eu comecei a estudar algumas religiões, eu vi que cada um tem um ponto central, tem uma base para se conduzir, então, a sua vida, para levar a sua vida. E qual é o epicentro da mensagem? Qual é o epicentro do cristianismo? Se nós olharmos para as religiões, cada uma delas tem as suas características. Quero pontuar aqui, eu escrevi para mim não esquecer, algumas crenças que eles têm. Está comigo ou não? Então vamos lá. Tem alguns muçulmanos que creem que se morrerem vão para o paraíso encontrar 70 virgens. Eles se matam e a crença deles é muito forte nisso. E aí, os budistas só trabalham com autoajuda. Eles são muito bons. Quem tiver... Não vai não, está amarrado. Mas é só autoajuda, só palavras de pensamentos positivos. Irmão, eu trabalho muito com isso, estou estudando um pouquinho sobre isso. E posto todos os dias porque alguém precisa, não é? Mas o epicentro do evangelho não é esse. Os kardecistas acreditam que um dia, depois da morte, vão voltar para se aperfeiçoar e chegar num lugar, num patamar, talvez volte como uma barata. E aí, se cair na casa errada e alguém matar, vai ter que esperar pela outra vida. Quantos estão aqui? Não, eu estou falando isso, talvez você soa como risada, mas depois eu vou falar de você. Estão comigo ou não? Então, para os católicos, nossos irmãos católicos, eles acham que se só jogar uma aguinha benta resolve, uma missa de 7º dia já resolve, eles vão para o paraíso. O cara matou, roubou, não quis saber de nada, não obedecia a pai e mãe, não honrava ninguém, morreu, vai para o paraíso, porque veio uma aguinha benta num corpo que já está em decomposição. E para nós protestantes? E para nós que dizemos que somos povo de Deus? O que te motiva? Qual é o epicentro do evangelho para você? Não, eu venho para Cristo porque a minha família tem que ser a melhor família do mundo. Eu estou em Cristo porque eu preciso prosperar. Eu estou em Cristo porque eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser um pregador do evangelho. E às vezes é isso que motiva as pessoas a estarem na igreja. Mas o epicentro do evangelho, Paulo vai dizer, é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É a ressurreição de Jesus. Quando nós estamos falando de ressurreição é porque alguém morreu. E Paulo disse que se, aleluia, Jesus não ressuscitou dos mortos, se não há ressurreição, a nossa pregação é vã. Se você acredita que você só vai viver essa vida e não tem uma vida vindoura, irmãos, nós somos os mais miseráveis homens, como Paulo disse. Porque algumas pessoas não acreditam que vai ter uma vida futura. E eu creio que pela palavra, e ela me dá vários textos para estudar a respeito disso, e eu queria que você saísse daqui convicto que se você quiser ser um discípulo de Jesus, não é pelo que Ele pode te dar aqui nessa vida, mas porque se você morrer, você não vai para o inferno, mas vai morar com Ele e viver com Ele eternamente. Alguém está comigo aqui nessa manhã? Alguém pode aplaudir ao Senhor? O cristianismo não está baseado também em valores morais, irmãos. Porque tem muita gente muito mais ético do que muitos cristãos. Tem gente que acha porque é boa, não matou, não roubou, ela tem direito à salvação. E não é isso. Algumas pessoas acham que a tradição religiosa vai salvar. Se eu não for para o domingo na igreja, eu não sou salvo. Não é isso. O cristianismo não é isso. O cristianismo, Jesus morreu naquela cruz do Calvário e ressuscitou, como a Bíblia diz, Ele é a primícia dentre aqueles que morreram, para que nós um dia, depois de que morrermos, pudéssemos viver com o Senhor eternamente. Ele disse, aleluia, que Ele veio e Ele ia para o céu para preparar lugar, para que onde Ele está, nós estejamos também.
Você tem ciência disso? Que se você morrer hoje, você vai ir para o céu? Aqueles que morreram em Cristo, que abriram mão dos seus pecados, que carregaram as suas cruzes, porque tem pessoas que não querem mais carregar a cruz, tem pessoas que estão trocando a sua cruz por momentos de prazer, ou porque precisam ser felizes. E Jesus veio nos ensinar que para nós chegarmos lá, é necessário carregarmos as nossas cruzes. Alguns trocam a sua cruz, alguns abandonam a sua cruz, por um mero, talvez, aparência. Mas a cruz, ela é muito mais além do que nós imaginamos. Carregar a cruz não é só abrir mão do pecado, é suportar também algumas coisas em nossas vidas. Eu dizia para um irmão, para os irmãos na igreja da Diadema, eu falei assim: não importa como o teu marido é, como a tua mulher é, você tem que ser fiel ao Senhor até Jesus Cristo voltar, não abra mão disso. Mas eu parei com o evangelho, eu parei de servir Jesus, porque o meu marido isso, porque minha esposa aquilo. Deixa eu dizer uma coisa, não é o teu marido que morreu na cruz do Calvário, e não é a tua esposa também que vai te levar para o céu. Se alguém aqui quer ficar, mas é a culpa do meu pai, é da minha mãe, deixa eu dizer uma coisa: se você quer ir morar no céu um dia, você tem que reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Mas está difícil, pastor. Então carrega a tua cruz, porque se nós suportarmos o peso da cruz, nós receberemos uma coroa de glória. Alguém está comigo aqui ou não? Diga para o teu irmão assim, fala assim: se você não continuar fiel ao Senhor, por algum motivo, para você, a morte de Jesus foi em vão. Porque, como alguns religiosos, nós estamos como religiosos. Como alguns religiosos de outras religiões, vamos dizer. Religião quer dizer religare, a palavra no original religare, que religa a Deus. E o que é que tem conectado você a Deus? Que se tirar de você, te desconecta de Deus. Quando nós paramos para pensar que Cristo ressuscitou, e se Paulo, ele vai dizer, olha, Cristo não ressuscitou, se ele não ressuscitou, a minha pregação é vã, a nossa pregação é vã. O testemunho de Jesus, os apóstolos dele se tornaram mentirosos, e a nós também. Mas eu temo que alguns de nós estão entrando pelo caminho da religiosidade, esquecendo, aleluia, que Jesus disse que um dia voltaria para nos buscar. E lá não vai ter, e aí eu peguei não vai ter 70 virgens, como alguns sonham. As ideias do inferno, né? Aí eu pego alguns nossos irmãos adventistas que acham que morreu, acabou. Se morrer acabasse, irmão, não tivesse eternidade para nós irmos, por que alguns dariam a vida por amor a Jesus? Por que Jesus morreu? Se era acabar, acabou? Então, o epicentro do evangelho é Jesus ressuscitou. Ele foi a primícia, quer dizer, o primeiro dentre os mortos. E nós vamos ressuscitar quando nós morrermos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, aleluia, abre a sua Bíblia comigo aí, por favor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. E aqui tem uma coisa aqui para nós, também tem que ficar bem, muito claro, amém? Muito claro nessa manhã. Olha o versículo 13 de 1 Tessalonicenses 4, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança.
É claro que a dor da partida, nós não fomos preparados para isso. Ninguém foi preparado para se despedir. Ninguém quer perder. Só que Paulo estava dizendo para a igreja de Tessalônica que estava sofrendo por conta do luto, porque alguns irmãos estavam morrendo. Paulo estava dizendo para ele: irmãos, nós não podemos ser ignorantes acerca dos que já dormem. Então, irmão, esse que já dormem, já dá um outro entendimento, amplia a nossa visão para dizer que muitas vezes as religiões, elas levam, aleluia, ao engano, dizendo: olha, ele está conversando. E temo eu que aqui entre nós, aleluia, alguns não conheçam a Bíblia e ainda sonham com isso e pensam com isso. Uma coisa é uma experiência individual, outra coisa é o que a palavra de Deus diz. Porque tem pessoas que falam: não, eu sonhei com ele, eu sonhei com aquele que partiu, eu ouvi isso, e eu não descredibilizo, mas a Bíblia não me dá nenhum respaldo para que eu possa, aleluia, acreditar nisso. Talvez seja o momento em que Deus usou uma forma para aliviar a dor daqueles que perderam alguém. Mas a Bíblia diz que aqueles que partiram, eles estão dormindo. Quando Jesus foi chamado para, aleluia, para encontrar Lázaro, para curar Lázaro, enquanto a enfermidade, Jesus não deu para ir no tempo certo, mas passando alguns dias, eles disseram: olha, já acabou, ele já morreu, e Jesus olha e fala: não, ele está dormindo. Porque aí Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, Jesus é a ressurreição e a vida. E Jesus disse: Lázaro dorme. Alguns, para nós ele está morto, mas para Jesus está dormindo. E Cristo ressuscitará, quer dizer, que isso o acordará dos seus sonhos, seu sono. Eu encontrei pessoas que, eu conversei com o meu ente querido, ele escreveu, ele falou comigo. Mas a Bíblia não me dá amparo, não me deixa nenhum amparo para dizer que isso acontece. Isso é um engano. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que todos aqueles que partiram estão dormindo, aguardando o julgamento final, onde todos nós vamos passar por ele. Paulo vai dizer aqui que nós não podemos nos entristecer. É claro, é difícil, mas para alguém que está tentando aconselhar. Mas os demais perdem a esperança, e Paulo diz: não, nós temos uma esperança. Paulo estava dizendo porque ele recebeu do Senhor toda a instrução que ele transmitiu à igreja, ele recebeu. Nós temos uma esperança, e essa palavra esperança no original é tikvá, no hebraico. Quando Paulo é um hebreu, ele diz, é uma ideia de corda, fio esticado, algo que se pode segurar para não cair. Ele estava dizendo, a esperança nossa para aqueles que morreram é segurar e apoiar, porque um dia nós encontraremos com Ele e viveremos com Ele para sempre. A esperança, aleluia, do cristão, irmão, não é só viver aqui nessa terra e ter uma família bonita, ter dinheiro na conta. A esperança do cristão tem que ser, a partir do momento quando nossos olhos, essa casa terrestre, se desfizer, para com o Senhor nós temos um tabernáculo eterno, uma morada celestial. Eu não sei se você pensa em ir para o céu um dia, mas a palavra de Deus nos garante que todos aqueles que crerem não vão perecer, mas terão a vida eterna. Alguém pode aplaudir ao Senhor por isso? Então diga para o teu irmão assim, fala, você não pode perder a esperança. Eu tenho a esperança de rever o meu Pai. A Bíblia diz que nós os encontraremos. Irmão, encontrar quem? Quem a gente conhece.
Você passa pela rua e vão falar, você encontrou alguém? Aí você vai falar, não. Mas você não passou por tantas pessoas, é que você não as conhece. Por isso que você não encontrou ninguém. Você vai ao shopping, alguém vai te perguntar, e aí, você foi ao shopping? Fui. Encontrou alguém lá? Não. O shopping estava vazio? Tinha um monte de gente lá? É porque quando a Bíblia diz, nós vamos encontrar, são pessoas conhecidas. E é isso que nos motiva a encontrar, a crer em Jesus e pregar a salvação a todos os povos, para que eles possam ter a vida eterna e viver com o Senhor eternamente. Olha o que Paulo vai dizer, versículo de número 14, ele disse assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim, agora Paulo já não está com dúvida, quer dizer, não está falando para o povo, olha, se Jesus não ressuscitou, aqui ele já está afirmando. Fala para o teu irmão, se você tinha dúvida, a partir de agora você vai sair daqui convicto. Porque Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ele diz assim, porque se cremos, está comigo ou não? Assim também, Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, aqueles que dormiram, no verso 15, dizemos pois isto, pela palavra do pastor Daniel? Pela palavra do Senhor. Fala para o teu irmão que tem que te incentivar, te encorajar, não é a palavra de homens, não é uma palavra vai dar certo, é a palavra do Senhor que tem que fazer todo o efeito na tua vida. Diz assim, aleluia, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Meu Deus, alguém está aqui comigo? Alguém já perdeu um ente querido? Alguém já perdeu um ente querido? Por isso que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Enquanto nós ficamos pensando apenas nas coisas dessa vida, irmão Paulo vai dizer, nós somos os mais miseráveis homens. Muitas vezes nós deixamos de pregar o Evangelho para as pessoas porque nós olhamos a posição e a condição que ela tem. Muitas vezes nós olhamos para os pobres e temos misericórdia e pregamos para eles que Jesus tem uma vida eterna. E para os ricos, irmãos, se eles morrerem sem Jesus, para onde eles irão? Por que nós nos envergonhamos do Evangelho de Cristo? Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Alguém está comigo ou não? Então, ele diz, olha, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, irmão, quando Jesus for voltar, a trombeta vai soar, os mortos vão ressuscitar, aqueles que morreram no oceano, o oceano vai ser obrigado a devolver todo mundo, e o Senhor descerá, com alarido e voz de arcanjo,